Pastor, como um cristão deveria se portar em um namoro? O que devemos saber sobre demonstração de afeto como beijos e abraços? O que devemos ou não fazer? Essa pergunta ela tem um anacronismo, né? Namoro cristão não existe. O que existe é cristão que namora. Namoro cristão não existe porque o namoro, no formato que nós temos hoje na nossa cultura, ele é exatamente isso, um formato de relacionamento que existe na nossa cultura. E, portanto, na Bíblia, a gente não tem base para defender isso ou para condenar isso. Nos dias bíblicos, por exemplo, os relacionamentos eles eram efetivados de outra maneira. A pergunta, então, é: o cristão pode namorar? E não simplesmente como é um namoro cristão. Namoro cristão não existe. Existe cristão que namora. Tá, então, o cristão pode namorar? Aí depende. Namorar de que maneira? Né? Essa pergunta, há 30, 40 anos atrás, ela com certeza seria respondida de uma forma. Hoje, ela já tem que ser respondida de uma outra forma. Né? Se por namorar a gente está entendendo simplesmente aquele estágio de que antecede o casamento e tudo bem, né? Aí até vai. Agora, eu tenho a impressão que na nossa cultura hoje namorar é outra coisa. Né? No consenso geral, tá? Eu acho que namorar, assim, nos ouvidos da nossa cultura é carta branca pra gente ter relação sexual um com o outro, intimidade de casal sem necessariamente se casar, né? Namorar hoje para muitas pessoas é querer viver com alguém sem ter que assumir um compromisso espiritual e civil com essa pessoa, né? É desfrutar de privilégios que a união por meio de uma aliança pactual como o casamento poderia nos oferecer sem necessariamente se comprometer nesse nível, né? Então, se a gente está dizendo namorar nesse sentido, não, para o cristão não. O namoro para o cristão é um preparo para o casamento. Então, é uma coisa que eu sempre falo, se não está no radar do casal, o casamento, é melhor deixar esse negócio para lá, né? Aí alguém diz assim, mas a gente é muito novo para casar, então não namora. É bem assim. Parece radical, mas é racional essa questão, sabe? Porque humanamente falando, eu pergunto assim, quem aguenta namorar 10 anos sem acabar fazendo coisas que não deveria fazer, né? Coisas que são reservadas para a vida casada. Vamos ser sinceros. Então, como que um cristão deveria se portar? Com respeito, com pureza, com a sinceridade de entender esse momento como um tempo de preparo para a vida a dois, até que a morte os separe, que é isso que o casamento significa. Mas hoje é tudo muito superficial, descartável, né? É como se a gente dissesse assim, não, eu vou fazer um test drive, né? Eu vou testar, se eu gostar, beleza, né? A gente vai ficando aí, se ficar legal, a gente passa para a próxima etapa. Se eu não curtir, eu troco. Isso é ruim, né? Isso aí a gente se envolve muito e a gente se machuca emocionalmente. Nós e o outro, né? A gente acaba acessando a intimidade um do outro. E isso vai deixando marcas traumáticas, né? Um no outro. E essas marcas traumáticas, elas são quase permanentes, assim. Mesmo que depois que a gente casa no futuro, é difícil superar essas marcas que ficam, né? Então, o período do namoro é para se preparar para o casamento. Então, é um tempo em que o casal deve acertar todos os pontos para essa viagem, para ninguém se frustrar depois. É combinar tudo certinho. E aí o tempo para isso pode ser relativo, né? Pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, né? Dependendo da realidade, das condições e tudo mais. Eu acho que passou de 5, 6, aí, né? Se passar de 5, 6 anos e não está sendo feito nada em relação a casamento, né? A gente só está indo e depois a gente vê isso.
Isso é sinal de que a gente não está agindo muito como cristão no nosso relacionamento. Está mais parecido com o namoro de alguém que não crê no que a Bíblia diz sobre essa união do homem com a mulher, né? Então, namoro é preparo espiritual, é preparo financeiro, é preparo emocional, afetivo, material. Algumas linhas teológicas vão dizer que por a Bíblia não falar de namoro e tudo mais, não deve haver, por exemplo, beijos, não deve haver toque físico para não gerar nenhum gatilho que induza a sexualidade. Alguns vão dizer que o beijo já é uma iniciação sexual. Para mim isso é bem relativo. Cada um precisa ver como lida com essas questões, né? Para algumas pessoas isso é ponto pacífico, para outros realmente é perigoso. E o lance, às vezes, não é só discutir virgindade simplesmente, porque às vezes as pessoas pressupõem virgindade como penetração, né? Mas e aí a gente precisa pensar que a gente vive numa cultura muito erotizada. Não há muito pudor, não há muita a prática da moral não é muito normalizada nos nossos dias, né? A nossa cultura, ela nos incentiva a descobertas e sensualização toda hora. É, não é saudosismo, mas antigamente tinha um consenso comum de respeito. Algumas cenas, por exemplo, mais insinuantes assim, passavam na televisão só depois das 22 horas. Hoje, qualquer horário que você ligar, você vai encontrar um linguajar menos polido, cenas mais eróticas, qualquer horário. Ainda mais agora com a internet, né? Que ficou isso cada vez mais acessível. E cada vez mais cedo as crianças já sabem mexer nos meios eletrônicos e tal. Então a cultura meio que normalizou certas formas de se relacionar que a gente precisa tomar cuidado para não observar se isso não fere certos princípios bíblicos, né? Então não é discutir a virgindade simplesmente, mas sim a pureza da relação. Novamente, não tem base bíblica para isso, porque nos dias bíblicos não existia esse formato. Então, o que a gente faz é adequar-se, né, ao que a Bíblia propõe como padrão de união entre homem e mulher, que é o casamento. Só que a nossa cultura, ela tem um recurso, vamos dizer assim, que antecede o casamento, né? Isso é bom? É bom. Então, ok. Então, vamos utilizar esse recurso para a glória de Deus, né? Nós temos a cultura, o diabo e a nossa própria carne contra nós. Mas em Cristo nós temos a graça e a redenção da nossa natureza pecaminosa.